Existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto, não aparece nos exames, não aparece no corpo. Você dorme e acorda cansado, come e não sente sabor, sorri e por dentro sente um vazio que não sabe nomear. As pessoas olham para você e dizem que está tudo bem, mas não está. E o mais perigoso é que talvez nem você saiba que não está. Porque esse cansaço não grita, ele sussurra. Ele não te derruba de uma vez, ele vai te desmontando peça por peça. Tão devagar que quando você percebe, já está funcionando no automático. Já está apenas sobrevivendo. Já está apenas existindo, sem viver de verdade. Antes que você pense que isso não é sobre você, me deixe perguntar uma coisa. Você tem sentido irritação por coisas pequenas? Tem se isolado das pessoas que ama? Tem perdido o prazer nas coisas que antes te faziam bem? Tem dormido e acordado como se não tivesse descansado? Tem acordado de manhã e pensado para quê? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, é possível que você esteja emocionalmente exausto e não saiba. E eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque reconhecer é o primeiro passo para não se perder de vez. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, disse algo que deveria nos fazer parar tudo e refletir. Ele disse que o vazio existencial é a neurose em massa do nosso tempo. Não é fome, não é guerra, não é pobreza. É a ausência de sentido. E a exaustão emocional é um dos primeiros sinais de que algo dentro de você está morrendo por falta de significado. Frankl observou que nos campos de concentração, antes de um prisioneiro morrer fisicamente, ele morria por dentro, parava de sentir, parava de reagir, parava de se importar. O corpo ainda estava ali, mas a pessoa já tinha ido embora. E eu me pergunto quantas pessoas hoje estão exatamente assim, vivas por fora, mortas por dentro, presentes no mundo, mas ausentes de si mesmas. Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano que escreveu sobre a sociedade do cansaço, fez um diagnóstico da nossa era que é assustadoramente preciso. Ele disse que vivemos numa sociedade que substituiu a exploração dos outros pela autoexploração. Ninguém precisa mais te obrigar a trabalhar até o esgotamento. Você faz isso sozinho. Você se cobra, você se pressiona, você se açoita com expectativas impossíveis e chama isso de ambição. E quando seu corpo e sua alma pedem descanso, você interpreta como preguiça, como fraqueza, como falta de fé. Han diz que o sujeito do nosso tempo não é mais o escravo que obedece a um senhor. É o escravo que é senhor de si mesmo. E nenhum senhor é tão cruel quanto aquele que mora dentro da sua própria cabeça. Eu vou te mostrar 5 sinais de que você pode estar emocionalmente exausto. E eu peço que você seja honesto consigo mesmo enquanto ouve cada um deles. Não é hora de performance. Não é hora de fingir que está tudo bem. É hora de verdade. O primeiro sinal é a irritação constante sem motivo aparente. Você explode por coisas pequenas. Alguém fala algo inofensivo e você reage como se tivesse sido atacado. O trânsito te irrita, o barulho te irrita, a voz de alguém te irrita. E depois da explosão vem a culpa. E depois da culpa vem o silêncio. E depois do silêncio vem a próxima explosão. E você entra num ciclo que não consegue quebrar. Isso acontece porque quando a alma está cheia de dor que não foi processada, qualquer gota a mais faz transbordar. Não é que a situação seja grave, é que o recipiente já está cheio. Você não está reagindo ao que aconteceu agora, está reagindo a tudo que acumulou e nunca colocou para fora. Provérbios capítulo 14, versículo 30, na versão A Mensagem, diz assim: um coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O seu coração não está em paz, e o seu corpo está sentindo as consequências disso. As dores de cabeça, a insônia, a gastrite, o aperto no peito. Seu corpo está gritando o que a sua boca se recusa a dizer. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que tudo o que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. Ou seja, tudo o que você engole, tudo o que você esconde, tudo o que você reprime, não desaparece.
vai para o porão da sua psique e de lá começa a controlar a sua vida sem que você perceba. A irritação sem motivo é o porão transbordando. É o inconsciente dizendo eu existo e você está me ignorando. O segundo sinal é o isolamento disfarçado de introversão. Você começa a cancelar planos, deixa de responder mensagens, evita encontros, passa cada vez mais tempo sozinho. E quando alguém pergunta, você diz que gosta de ficar sozinho, que é introvertido, que precisa do seu espaço. Mas no fundo, lá dentro, onde ninguém vê, você sabe que não é isso. Você está se escondendo. Não porque não goste das pessoas, mas porque não tem mais energia emocional para sustentar nenhuma interação. Cada conversa parece custar algo que você não tem mais para dar. Cada sorriso parece pesar uma tonelada. Cada encontro parece uma performance que você não aguenta mais encenar. Thomas Merton, o monge trapista que viveu em silêncio por décadas, escreveu algo que distingue com precisão a solidão saudável do isolamento destrutivo. Merton disse que a solidão é o lugar onde encontramos a nós mesmos e a Deus. Mas o isolamento é o lugar onde nos perdemos de ambos. A solidão é uma escolha. O isolamento é uma fuga. A solidão nutre, o isolamento corrói. E se você está se afastando de todos, não por escolha consciente, mas porque não aguenta mais fingir que está bem, esse é um sinal de alarme que não pode ser ignorado. Henry Nouwen, o sacerdote que dedicou a vida a estudar a solidão e a comunidade, escreveu que o ser humano ferido tende a se isolar porque acredita que sua dor é um fardo que não pode ser compartilhado. Mas Nouwen dizia que a cura não acontece no isolamento, acontece na comunhão. Quando você permite que alguém veja a sua ferida, quando você tira a máscara e diz, eu não estou bem, esse é o momento mais vulnerável e mais poderoso que um ser humano pode viver. Porque a vulnerabilidade, ao contrário do que nos ensinaram, não é fraqueza. É a porta da conexão real. O terceiro sinal é a perda de prazer nas coisas que antes te faziam bem. Aquela música que te emocionava agora é só barulho. Aquele hobby que te dava vida agora parece esforço. Aquela pessoa que te fazia sorrir agora te cansa. O pôr do sol é só o fim do dia. A comida é só combustível. O riso é só educação. A vida inteira perde a cor e tudo vira cinza. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se anedonia. É a incapacidade de sentir prazer. E ela não surge do nada. Ela é o resultado de meses, às vezes anos, de sobrecarga emocional sem descanso, sem pausa, sem permissão para parar. Anselm Grün, o monge beneditino que escreveu extensamente sobre esgotamento espiritual, diz que quando a alma está sobrecarregada, ela entra em modo de sobrevivência. Desliga tudo que não é essencial para continuar funcionando. E o prazer, aos olhos de uma alma exausta, não é essencial. A alegria não é essencial. A beleza não é essencial. Sobra apenas o mínimo: respirar, comer, existir sem viver. Grün compara isso a uma casa que, durante uma queda de energia, desliga tudo e mantém apenas o gerador de emergência. Você está no gerador de emergência. Está funcionando no mínimo. E isso não é vida, é sobrevivência. O Salmo 34, versículo 18, na versão NVI, diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Percebe o que esse versículo está dizendo? Não diz que Deus está perto dos fortes. Não diz que Deus está perto dos que nunca vacilam. Diz que Deus está perto dos quebrados, dos abatidos, dos que não aguentam mais. Se você perdeu o prazer de viver, se tudo parece cinza, se a vida perdeu o sabor, saiba que é exatamente aí que Deus diz que está mais perto. Não apesar da sua fraqueza, por causa dela. O quarto sinal é o cansaço que o sono não resolve. Você dorme 8 horas e acorda como se não tivesse dormido. Porque o cansaço não é do corpo, é da alma. É o peso de carregar expectativas que não são suas, cobranças que internalizou, mágoas que nunca processou, medos que nunca confessou, decepções que nunca chorou, solidão que nunca admitiu. Tudo isso ao mesmo tempo.
todos os dias, sem parar. O corpo descansa quando você dorme, mas a alma não dorme. A alma continua processando, remoendo, carregando. E quando a alma está sobrecarregada, nenhuma cama do mundo resolve. Richard Rohr escreveu que o verdadeiro descanso não é ausência de atividade, é presença de sentido. Você pode trabalhar 12 horas por dia e não estar exausto se aquilo que faz tem significado. E pode dormir 12 horas por dia e estar destruído se a sua vida perdeu o propósito. O cansaço da alma não é curado com férias, é curado com verdade. Com a coragem de parar e perguntar: por que eu estou vivendo assim? Para quem eu estou vivendo? O que está me consumindo? E o que eu preciso largar para poder respirar de novo? Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, na versão A Mensagem de Eugene Peterson: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar fardos pesados, e eu darei descanso a vocês. Caminhem comigo e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou colocar nada pesado ou mal ajustado sobre vocês. Fiquem na minha companhia, e vocês vão aprender a viver livremente e com leveza. Ouviu isso? Ritmos livres da graça. Viver livremente e com leveza. Quando foi a última vez que a sua vida teve leveza? Quando foi a última vez que você respirou fundo e sentiu paz? Jesus não disse: venham a mim os que estão com sono. Disse: venham a mim os que carregam fardos pesados. Existe um tipo de peso que não é visível, que não aparece nos ombros, mas que destrói a alma por dentro. O quinto sinal, e talvez o mais profundo de todos, é a sensação constante de que nada faz sentido. Você acorda e pensa para quê? Trabalha e pensa para quê? Se esforça e pensa para quê? Não é que você queira morrer. Não é isso. É que você perdeu o motivo para viver com intenção. A vida virou uma sequência de obrigações vazias, um calendário de tarefas que não significam nada. Uma rotina que se repete sem propósito, e cada dia parece uma cópia desbotada do dia anterior. Viktor Frankl chamou isso de vácuo existencial. Um vazio interior que não é preenchido por dinheiro, sucesso, entretenimento ou religiosidade vazia. Só é preenchido por sentido. E quando o sentido desaparece, tudo vira peso, tudo vira obrigação, tudo vira exaustão. Frankl dizia que o ser humano não precisa de uma vida sem tensão, precisa de uma vida com propósito. E que a pior coisa que pode acontecer a alguém não é sofrer demais, é não ter razão para suportar o sofrimento. Mário Sérgio Cortella nos lembra que a vida não é um espetáculo para ser assistido, é um projeto para ser vivido. E quando você se sente apenas um espectador da própria existência, assistindo os dias passarem sem participar deles, esse é o sinal mais claro de que algo precisa mudar. Não necessariamente algo externo, algo interno, algo que só você pode mover. Ken Wilber, o filósofo integral, nos ensina que cada crise é um convite para um novo nível de consciência, que o desmoronamento do sentido antigo é o prelúdio para o nascimento de um sentido novo, que antes de encontrar um propósito mais profundo, muitas vezes precisamos perder o propósito superficial que nos sustentava até então. E isso dói. Dói como nascer de novo. Mas é necessário. Se você se identificou com 1, 2, 3 ou todos esses sinais, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha tido a coragem de te dizer. Você não está louco. Você não está fraco. Você não está exagerando. Você está exausto de uma forma que o mundo não ensina a reconhecer. A sociedade te ensinou a produzir, a performar, a sorrir mesmo quando dói, a dizer estou bem quando está destruído, a manter a máscara firme mesmo quando o rosto por trás dela está coberto de lágrimas. Mas nunca te ensinou a parar. Nunca te ensinou a chorar sem culpa. Nunca te ensinou que pedir ajuda é força, não fraqueza. O professor Clóvis de Barros Filho nos desafia a pensar sobre o que é uma vida que vale a pena. E uma vida que vale a pena não é uma vida onde você nunca para. É uma vida onde as pausas são tão sagradas quanto os movimentos, onde o silêncio é tão valioso quanto as palavras, onde o descanso não é luxo, é necessidade,
é direito, é obrigação para consigo mesmo. O profeta Elias viveu exatamente isso. Em 1 Reis, capítulo 19, depois de uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel, Elias fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Ele disse: "Já basta, Senhor, toma a minha vida." O homem que acabara de derrotar os profetas de Baal, o homem que viu fogo cair do céu, o homem que teve uma das experiências mais poderosas com Deus já registradas. Esse homem quis morrer, não por falta de fé, por exaustão. Exaustão emocional, espiritual e física. E sabe o que Deus fez? Deus não o repreendeu. Não disse: "Levanta e para de frescura." Não disse: "Cadê a tua fé?" Deus mandou um anjo, e o anjo trouxe comida e água, e disse: "Levanta e come, porque a caminhada vai ser longa." Deus cuidou do corpo antes de cuidar da alma. Deus deu descanso antes de dar direção. Deus alimentou antes de ensinar. Eugene Peterson traduziu Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, na versão A Mensagem, de uma forma que eu gostaria que fosse gravada no coração de toda pessoa exausta. Ele escreveu: "Deus não se cansa, não fica sem fôlego. Ninguém pode medir a profundidade do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor daquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não ficam cansados, caminham e não desmaiam." Ouviu isso? Aqueles que esperam, não aqueles que correm mais rápido, não aqueles que produzem mais, não aqueles que nunca param. Aqueles que esperam. Esperar no Senhor não é passividade, é a forma mais radical de confiança que existe. É dizer: "Eu não tenho mais forças para correr, mas eu confio que quem me criou vai renovar o que se esgotou em mim." Se você está exausto, eu tenho uma última coisa para te dizer. Pare, não amanhã, não na semana que vem, não quando o projeto terminar. Pare agora. Respire. Chore se precisar chorar. Grite se precisar gritar. E depois, quando o silêncio vier, ouça. Porque no silêncio, Deus fala. Não com trovão, não com fogo, com uma voz mansa e suave. A mesma voz que falou com Elias depois que ele descansou. A mesma voz que diz: "Eu sei que você está cansado. Eu sei que o peso é grande. Eu sei que você está funcionando no mínimo. Mas eu estou aqui, e eu não vou te soltar." Se essa reflexão tocou o seu coração, não guarde para si. Envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Envie para alguém que está fingindo que está tudo bem, mas que por dentro está desmoronando. Envie para alguém que precisa de permissão para parar. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Toda semana, reflexões que curam, provocam e transformam encontram quem precisa delas. Fique bem e cuide da sua alma.